E olha só, você já parou para pensar nas funções extremamente importantes dos seus rins? Olha, eu vou te dizer só algumas delas, tá? Só para você ter uma ideia. Regular a pressão, filtrar o sangue, eliminar as toxinas do corpo, controlar a quantidade de sal e de água do organismo, produzir hormônios que evitam aí a anemia e as doenças ósseas. Isso são só algumas, tá? Então eu te pergunto, você está cuidando bem deles? De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, estima-se que haja atualmente no mundo todo 850 milhões de pessoas com doença renal, decorrente de várias causas, né? Daí a causa pode variar. E a doença renal crônica, que é DRC, causa pelo menos 2,4 milhões de mortes por ano. E essa taxa só cresce, olha que perigo. Portanto, o que a gente precisa saber que eu converso agora com o nefrologista, o Dr. Roberto Benvenuti. Dr. Roberto, bem-vindo, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Gisele, prazer é meu. Doutor, a gente só para pensar no rim quando ele tem problema, né? Isso é grave porque a gente acaba deixando passar, assim, esse cuidado que a gente deveria ter de check-up, de ver se está tudo certo. Sim, sem dúvida. E o problema todo é que o rim é um órgão que a doença dele dá poucos sintomas. Não é como o coração, por exemplo, quando você tem uma dor no peito, você já sai correndo para o pronto-socorro, né? Então o rim, a doença renal crônica, normalmente não causa dor, não causa nenhum sinal mais agudo, né? Ela se comporta de forma assim muito lenta, progressiva, e a pessoa só vai descobrir que tem doença renal, caso ela não tenha feito um exame prévio, né? Lá mais na frente, quando já está bastante avançado o quadro. Por isso que a gente insiste na questão do controle. No controle. Mesmo que ele não dê sinais, assim, não doa, isso. Não dê sinais óbvios de que é ele que está com probleminha, Sim. Ele pode dar algum outro sinal, por exemplo, inchaço nas pernas. Sim, exatamente. Alguma coisa que a gente pode observar? Exatamente. O ganho inexplicável de peso, por exemplo, pode significar que a pessoa está tendo problema de retenção de líquido, né? Inchaço, né? Alteração de hábito urinário, né? Por exemplo, a pessoa começa a urinar muito à noite. Às vezes pode ser problema nos homens, principalmente questão de problema de próstata, mas algumas vezes esse sinal de urinar muitas vezes à noite significa que a pessoa não está concentrando a urina durante a noite. Então isso pode ser um primeiro sinal de doença renal. Pressão alta, né? Eu pediria, quantas pessoas aqui medem suas pressões diariamente, regularmente, não precisa ser diariamente, mas pelo menos uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, para aqueles que não forem hipertensos, né? Já quem é hipertenso tem que medir a pressão pelo menos uma vez por semana em condições ideais. Exato. Então, às vezes se pensa muito em outros órgãos e tal, mas não se pensa no rim, né, que o rim, ele é, como você falou mesmo, tão importante para a saúde da pessoa. Ele vai cuidar de toda uma gama de coisas da nossa saúde e a gente deixa ele de lado. É um grande Quais são as doenças de rim mais frequentes? Bom, hoje o que está mais causando doença renal crônica no mundo inteiro é o diabetes. O diabetes realmente é uma doença que está aumentando cada vez mais por conta de hábitos inadequados, alimentação exagerada ou inadequada, né? Ganho de peso excessivo, falta de exercícios físicos, né? Então, o diabetes realmente tem aumentado muito. E o diabetes, ao longo do tempo, ele pode afetar o rim de forma muito séria. Por isso a gente alerta, quem for diabético, por favor, veja como é que está o seu rim, né? Tenha uma atenção maior com ele, Exato, né? São exames tão simples, Gisele. Pois vamos falar de exames. Pelo que eu sei, são exames de baixo custo. Sim. Não vai... E sempre a prevenção é muito mais barata do que tratar uma doença, com né? certeza. Que exames são esses que ajudam a gente a identificar os problemas do rim? É um exame tão simples como a creatinina. Creatinina é um exame de laboratório que você faz no sangue, você dosa no sangue a creatinina, né? Custa muito barato esse exame, né? Todos os postinhos de saúde dispõem, a unidade básica de saúde, enfim, qualquer cidade que tenha um laboratório tem condições de fazer uma creatinina, né? Ele é um indicador direto de função renal, né? Esse exame de sangue. Então, quando você vai fazer uma avaliação, algum exame de laboratório, e você nunca fez creatinina, peça para o seu médico solicitar também uma creatinina, né? Ótimo. Com relação a um exame de urina, por exemplo, né? O exame de urina também é um exame simples de fazer, todo laboratório faz o exame de urina. E lá naquele exame de urina você já pode detectar alguns sinais precoces de doença renal. Um deles, mais precoce, é a presença de proteínas na urina. Existe uma quantidade de proteína que nós todos produzimos na urina e que é normal.
mas até uma certa faixa. A partir daquela faixa já se torna uma situação que precisa ser investigada. Sim. Doutor, quando a gente fala disso, de rins, me vem à cabeça, obviamente, as situações mais graves, né, que a gente encontra. Sim. Por exemplo, pessoas que têm falência de um ou dos dois, sim, precisam viver ligados a uma máquina, sim, fazendo diálise, ou até, quem sabe, transplante. Exato. Né? Isso é uma vida muito limitada, eu diria, né? Porque a pessoa não vai ter uma vida normal se ela depende de uma máquina, ela não consegue, exato, carregar essa máquina que sempre tem que fazer em algum lugar, né? Essa diálise. Com certeza, né? Na verdade, Gisele, você falou bem, o nosso objetivo é impedir que a pessoa, fazer com que a pessoa não chegue lá. Exato. Não precisa fazer um tratamento desses, né? Mas a hemodiálise, ela melhorou muito nos últimos anos. A tecnologia fez com que essas máquinas se tornassem cada vez mais confortáveis para o paciente. O tratamento ficou melhor, realmente, do que há 20 anos atrás, né? Então, mais seguro, mais confortável, mas ainda é um tratamento, digamos assim, que exige afastamento do trabalho, na maioria das vezes, né? Faz com que a renda da pessoa caia também, a gente tem que avaliar essa questão pelo, sim, fato do afastamento do trabalho, a família toda acaba sofrendo com isso, não é? E também a questão de você ter que se deslocar 3 vezes por semana para a clínica, ficar lá 4 horas numa máquina, fazendo hemodiálise, né? Então, é claro que tem pessoas que se adaptam mais, outras menos, né? E nós temos outras opções de tratamento também, que é a diálise peritoneal, que é uma diálise que o pessoal pode fazer em casa, também é possível. E o transplante, realmente, o transplante blumenau, inclusive, é um dos maiores transplantadores, está entre os maiores transplantadores do Brasil, em termos de rim. Nós fizemos já aqui em Blumenau, no Santa Isabel, 1.550 transplantes. Exatamente, a referência no então país. É um trabalho bastante vultuoso. Com Mas certeza. O que a gente quer, a primeira coisa, a prevenção. Evitar que a pessoa chegue lá, chegue a ter que usar isso. Esse é o principal recado, né, doutor? Esse é o principal recado. É verdade. Vamos prevenir para não precisar disso. Cuidar dos seus rins. É isso aí. Doutor, obrigada por estar aqui com a Muito gente. obrigado. Uma ótima semana. Igualmente. Até a próxima. Tudo de bom.